A internet veio para facilitar a vida de todos, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo pode ser muito perigoso, principalmente para as pessoas que têm o costume de se encontrar com pessoas que conheceram online. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, então hoje eu vou contar para vocês a história de Shanisha Forbes. Ela nasceu no dia 27 de abril de 1999 nos Estados Unidos. Ela tinha 3 irmãs e todas viviam no Brooklyn. Ela, a mãe e as irmãs eram bem unidas. A Shanisha era uma menina muito alegre que gostava de dançar, de escrever e por isso que em setembro de 2012 ela começa a estudar em uma escola para jovens artistas que se chama Academy for Young Writers, que fica no Brooklyn. Os primeiros meses na escola nova foram só alegria, mas a partir de novembro, 2 meses depois dela iniciar os estudos lá, a Shanisha começa a sofrer bullying. E foi tão grave esses ataques aí que a mãe dela chega a ir na escola e conversar com os professores e eles combinaram de sempre liberar a Shanisha um pouco antes da aula acabar. Então assim ela poderia sair correndo ali da escola para que ninguém perseguisse ela. As ameaças e xingamentos continuavam também no perfil do Facebook que a Shanisha tinha. Eram vários comentários de mau gosto que ela recebia frequentemente. E ela chegou até a denunciar alguns dos perfis. A Shanisha tinha mais de 1.000 amigos no Facebook e ela usava a rede social para também paquerar com alguns homens. E só para deixar bem claro, a família dela não sabia, tá, que ela estava conversando com outros homens ali online, porque essa história aqui, o caso de hoje, aconteceu entre 2012 e 2013 e naquela época não era tão comum como é hoje em dia das gerações mais velhas estarem usando as redes sociais também. Então, talvez por esse motivo, eles nunca olharam, né, a página do Facebook dela. No ano de 2012, a Shanisha acaba perdendo o telefone dela e no Natal desse ano, a mãe dela deu de presente um iPhone para ela, o que deixou ela extremamente feliz. Ela tinha 14 anos, então dá para imaginar a felicidade de uma menina dessa idade ganhar um iPhone. Mas mal sabia ela que, infelizmente, ela não iria desfrutar desse presente por muito tempo. Porque somente alguns dias depois do Natal chega o dia 4 de janeiro de 2013 e é esse dia que tudo vai acontecer. Bom, a mãe dela sai de casa depois das 6 horas da manhã e a Shanisha vai sair de casa depois das 7. Quando chega aproximadamente 8 horas da manhã, a mãe dela manda uma mensagem para a Shanisha perguntando se ela já estava no ônibus, que era o ônibus que ela iria pegar para ir para a escola. E a Shanisha responde que sim, que ela estava no ônibus. Então, depois dessa mensagem aí, a mãe dela vai ficar tranquila, né, o dia inteiro, porque pensou, minha filha foi para a escola, tá lá estudando, tá tudo bem. Bom, chega aproximadamente 5 horas da tarde e a mãe dela já está em casa, já voltou do trabalho e ela vai ligar para a Shanisha para ver, né, onde que ela está. A Shanisha não atende o telefone, aliás, o telefone da Shanisha nesse ponto aqui já estava desligado. E a mãe dela também descobre que naquele dia ela não foi para a escola. A escola confirmou, olha, ela não apareceu aqui na aula de hoje. E as horas vão passando e ela não volta para casa. Bom, a família começa a procurar, é claro que a mãe dela entra no carro com a irmã mais velha da Shanisha também. As duas saem com esse carro para procurar ali, né, perto de onde elas moravam. Não encontram nada, voltam para casa e então que a mãe decide ligar para o número de emergência lá dos Estados Unidos, o 911, e fala, né, que a filha dela, que tem 14 anos, estava desaparecida e a pessoa que atendeu essa ligação falou para ela que tinha que esperar 24 horas para que então ela pudesse registrar ali que a filha estava desaparecida. Isso aqui, para deixar bem claro, tá? É mentira. Foi um erro muito grande da pessoa que atendeu o telefone, porque não existe essa regra lá nos Estados Unidos e, aliás, não existe em muitos outros países também. No Brasil, já teve muitos casos de policiais que falaram isso para as pessoas, né? Para os pais ali desesperados que tinham que esperar 24 horas. E não, tá? Não precisa esperar. Aliás, as primeiras 24 horas do momento que a pessoa desaparece são as horas mais importantes. Ali é o ponto, né, que você tem que procurar a pessoa e que você, de repente, consiga encontrar antes de algo pior acontecer com essa pessoa. Mas, então, a família da Shanisha resolve ir ali continuar as buscas, né, por conta própria. Passa a noite, chega de manhã, a Shanisha não voltou. E, então, no dia 5 de janeiro de 2013, que foi um dia depois dela desaparecer, que foi feito o registro dizendo que a Shanisha estava desaparecida. E, a partir desse ponto, que a polícia vai começar a investigar esse caso. E a primeira coisa que a polícia vai fazer é conversar com os amigos
amigos e familiares da Xanisha para ver se descobre alguma coisa. Bom, ao mesmo tempo também a polícia vai pedir para a companhia telefônica os dados ali do telefone da Xanisha para saber aonde que ela estava, aonde que estava o telefone dela, na verdade, e quais foram as últimas ligações que ela fez. Só que esse pedido aí da companhia telefônica, ele demora muito tempo a ser respondido. Mas então, mesmo assim, é claro que as investigações continuam, mas as notícias não vão ser boas, porque no dia seguinte, no dia 6 de janeiro de 2013, às 7h15 da manhã, um homem estava passeando em uma praia que fica ali perto, né, do Brooklyn, com o seu cachorro de manhã na praia, e ele encontra o corpo de uma menina. Essa menina estava parcialmente vestida e estava na areia desta praia aqui. De início, a polícia não sabia quem era, porque tinha queimaduras no rosto, nas mãos e nas partes íntimas também. Mas pelas roupas que estavam ali, eles já pensaram que podia ser a Xanisha, que tinha desaparecido 2 dias antes. Essa informação foi confirmada no dia seguinte pela família, tá? Infelizmente era ela mesma. Mas agora então nós vamos analisar a cena ali que a polícia encontrou na praia, o que que tinha. Bom, além daquelas queimaduras que ela tinha ali no corpo, ela não tinha nenhum outro machucado, tá? Nem machucado de defesa também. Então ali de cara ninguém conseguia descobrir como que ela perdeu a vida. Bom, ela estava na praia, eles pensaram, de repente ela foi nadar e, né, se afogou acidentalmente, tinham outras pessoas com ela, decidiram largar ali para não ter algum problema. Essa seria uma possibilidade, mas isso foi descartado depois. Porque depois de alguns dias chegou o resultado do exame que foi feito nela, e a causa da morte foi sufocamento, só que não tinha água nos pulmões dela, ou seja, alguém fez aquilo ali. Outra coisa que esse exame apontou aí é que as queimaduras que ela tinha foram feitas depois dela perder a vida, ou seja, quem fez aquilo, né, foi na mão, foi no rosto e na parte íntima, então fez aquilo ali para tentar eliminar qualquer DNA, né, que a polícia pudesse encontrar nela. Outra coisa que foi encontrada na praia foi uma fogueira que estava aproximadamente 7 metros de distância dela. Tinham também algumas latas de cerveja vazias, um galão de gasolina que provavelmente foi usado para iniciar a fogueira, e a polícia também encontrou um recibo de uma loja de bebidas. A compra nessa loja foi feita às 2h30 da manhã do dia 5 de janeiro, um dia antes dela ser encontrada. Então a polícia vai nessa loja de bebidas lá, consegue as informações do cartão de crédito da pessoa que comprou as bebidas, consegue localizar a pessoa, tinha também imagens de câmera que mostrava esse homem, né, comprando as bebidas, mas depois eles interrogaram ele e descobriram que não era o cara, porque ele tinha um álibi muito forte e ele não tinha nada a ver ali com a história da Xanisha. Esse homem, ele disse para a polícia que ele esteve naquela noite lá do dia 5, né, naquela madrugada, na verdade, antes mesmo da Xanisha estar lá, porque ele foi lá para beber cerveja e fumar a verdinha com alguns amigos. E na verdade, esse homem, ele só estava no lugar errado, na hora errada, tá? Ele não tinha nada a ver com esse caso. E de início, vocês conseguem ver aqui que a investigação foi bem complicada, né? Então, a própria família da Xanisha decidiu ir e fazer a investigação por conta própria também. Bom, eles vão no Facebook dela, lembra? Ela tinha um Facebook lá bem, né, ela era muito ativa nas redes sociais, e eles conseguem ver no Facebook dela que naquela exata manhã que ela desapareceu, ela atualizou o status do Facebook, e lá estava escrito que ela iria no cinema. Tinha essa mensagem aqui que dizia, indo para o cinema, 3 pontinhos, com ele. O cinema que ela geralmente ia era o Multiplex Cinema, que ficava perto da escola dela. A família então decide ir lá para verificar as câmeras de segurança. Agora tem um outro problema muito grande, porque as câmeras de segurança desses locais aí, principalmente naquela época, não sei se hoje em dia continua sendo assim, tá? Mas depois de um certo período ali, de alguns dias, a câmera acaba gravando em cima das gravações antigas. E quando a família chegou lá para ver a câmera, o cara falou, nossa, se vocês estivessem aqui um dia antes, vocês conseguiriam ver as imagens, porque a gente grava até 7 dias e vocês vieram no 8º. Então,
já foram apagados todos esses arquivos. Agora, outra coisa muito ruim dessa história aqui é que a família pergunta lá, né, para as pessoas, para os funcionários da sala de cinema, se a polícia esteve lá para verificar as câmeras de segurança e eles falam que não, que a polícia nunca esteve lá no cinema. Agora, outra coisa que poderia ter acontecido com a Shanisha era a questão do bullying. Lembra que ela, né, sofria lá na escola, tinha alunos que perseguiam ela, no Facebook também, e a polícia vai atrás dessas pessoas para interrogar, mas também não dá em nada, tá? Aquelas pessoas eram só ali adolescentes malvados que fizeram isso com ela, mas eles não foram além daquilo ali, e eles tinham um álibi muito forte para confirmar que eles não tinham nada a ver com o caso da Shanisha. Só que quando a polícia estava interrogando ali os amigos da Shanisha, eles descobriram uma informação muito, mas muito importante. Um dos amigos dela, que era o melhor amigo, que se chama Jonathan, ele falou para a polícia que conversou com a Shanisha dias antes dela desaparecer e que nessa conversa ela falou para ele que ela estava grávida. Ele conta que ela estava muito nervosa ali, né, com aquela situação toda que estava acontecendo na vida dela, mas que ela ainda insistiu falando que ia ter sim aquele filho. E nesse meio tempo chegam as informações do telefone da Shanisha lá, que a companhia telefônica então liberou para a polícia. Eles conseguem descobrir que a Shanisha realmente ligou naqueles dias antes dela desaparecer para uma clínica que fazia exame de gravidez. E eles entraram em contato com essa clínica, descobriram que ela não marcou nenhuma consulta, de repente ela possa ter ligado só para pedir informações, mas fato é que ela realmente acreditava que ela estava grávida. Agora, continuando a investigar ali as informações do telefone dela, naquela manhã que ela desapareceu, ela ligou para o número de um adolescente. E então a polícia foi conversar com esse menino. Ele conta para a polícia que ele conheceu ela pelo Facebook e que eles já tinham se encontrado pessoalmente, estavam ali mais ou menos que no namorinho, mas não namoro. E ele fala que realmente ele iria sair com ela naquela manhã. Então, aquela mensagem lá que estava, né, a atualização do status dela no Facebook, que ela dizia que ela ia no cinema com ele, era esse menino, tá? Só que ele fala pra polícia que realmente eles iriam sair naquela manhã, tinham combinado tudo certinho, mas a Shanisha ligou pra ele e ali cancelou o compromisso. E ele fala ainda que ele ficou muito nervoso com a ligação dela, porque quando ela estava falando ali com ele, ele escutou que tinha uma outra pessoa falando atrás ali com ela, ou seja, que tinha um homem junto com ela. Eles ainda brigaram ali naquela ligação e ele conta que ele terminou ali o namorico que eles estavam tendo naquela mesma ligação e depois daquilo que ele desligou o telefone, ele deletou o número dela do telefone dele e também tirou ela lá do Facebook. Bom, esse menino aí, a polícia foi confirmar o álibi dele e realmente o álibi dele foi confirmado. Então, esse menino do Facebook, do cinema, não tinha nada a ver também com esse caso. E, novamente, continuando a analisar as informações do telefone dela, a polícia descobre uma coisa muito chocante. Que naquela manhã do dia 4 de janeiro, quando ela mandou a mensagem lá para a mãe dela dizendo que ela estava no ônibus, o sinal do telefone dela não estava no ônibus que geralmente ela pegava para ir a caminho da escola, estava do lado oposto. Para onde que ela estava indo? Ela estava indo para uma área que se chama Flatbush. E a localização dela continua nessa mesma área e entre as 10 e 11 da manhã desse dia, o telefone dela parou suas atividades, ela não ligou mais para ninguém e não mandou nenhuma mensagem, o que leva a crer que foi essa hora que ela perdeu a vida. Agora, fora aquele adolescente que ela ligou naquela manhã, ela ligou também para outro homem. E o número de telefone desse outro homem era mais ativo no telefone dela. Entre o dia 26 de dezembro e o dia 4 de janeiro, que foi onde tudo aconteceu, os dois se comunicaram várias vezes por ligação e por mensagens também. Tinham mais de 30 ligações que foram feitas entre os dois e ela desapareceu no dia 4, né? Na manhã do dia 4.
Entre o dia 3 e o dia 4, naquela madrugada, os dois se falaram nesse telefone aí em uma ligação que foi até a 1h da manhã e essa ligação durou aproximadamente 30 minutos. Mas então, de quem que era esse número de telefone aí? Era deste homem aqui, que se chama Christian Ferdinand, que tinha 20 anos na época. O Christian não morava em Nova York, mas quando ele ia para a cidade, ele ficava no apartamento do primo, que ficava localizado em Flatbush, o local onde o telefone dela deu seus últimos sinais. A polícia pede as informações do telefone dele e é confirmado que o telefone dele estava na mesma área do dela, minutos antes dela desaparecer. Então, com todas essas informações, no dia 13 de maio de 2013, a polícia vai interrogar ele. De início, ele nega tudo e fala que não conhecia ela. E depois acaba falando que sim, mas ele fala que era ela que perseguia ele. E ele falou uma besteira tão grande nesse interrogatório aqui, esse doido aqui, ele falou que as mulheres eram assim com ele, que elas ficavam todas aos pés dele e que as mulheres geralmente ficavam ali seguindo ele, perseguindo ele. Bom, durante esse interrogatório também, outra coisa muito esquisita foi que a polícia falou que ele estava muito calmo, muito tranquilo. Eu não sei se foi feito nenhum exame ali para confirmar, né, qual que era o estado psicológico dele, mas todas essas características me levam a pensar que o cara é um psicopata. E eu acho que vocês também vão pensar o mesmo quando vocês descobrirem como que tudo aconteceu exatamente, que eu vou contar para vocês já já. Continuando no interrogatório, no final das contas, a polícia coloca todas as cartas na mesa, todas as provas que eles tinham contra ele, e ele acaba confessando. Mas ele fala que ele fez tudo isso sozinho. Só que depois de um tempo, a polícia acaba recebendo uma informação de um colega de cela que descobre que ele teve um ajudante, sim. Então, como ele mentiu no seu depoimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para vocês agora o que aconteceu naquele dia, naquela manhã, e vou me basear em alguns pontos do depoimento dele e em alguns pontos do depoimento do ajudante dele também, porque assim a gente consegue encaixar esse quebra-cabeça de uma forma mais real, tá bom? Então o Christian conheceu a Shaniesha pelo Facebook em dezembro de 2012. E depois de um tempo trocando mensagens, eles trocam os números dos telefones e começam a conversar pelo telefone também. Nesse mês de dezembro, eles combinam de se encontrar pessoalmente. E nesse dia que eles se encontram, o Christian conta que eles já dormiram juntos. E não foi só uma vez, tá? Nesse dia ele fala que eles dormiram juntos 3 vezes. E que ele não usou camisinha porque ela falou para ele que estava usando a pílula. Bom, ele conta que depois disso ele foi para Boston, onde ele tinha também uma namorada e ficou por lá um tempo e ela continuou ligando para ele. Depois de um tempo eles se encontram novamente, que é nesse dia 4 de janeiro aí, nessa manhã, ela vai lá na casa do primo dele, que ficava lá em Flatbush, no Brooklyn, em Nova York. E nesse dia no apartamento, os dois estavam sozinhos lá dentro desse apartamento. Ele disse que ela vai falar sobre a gravidez, que ela estava grávida e que o que eles iam fazer e tal. E ele conta que ele falou para ela, não, tira essa criança aí, interrompe essa gravidez. E ela responde que não, que ela não iria interromper porque a mãe dela era muito religiosa e tal. E porque também ela queria criar aquele filho, não sei o quê. Ele conta que eles estavam conversando ali no sofá desse apartamento. E então, depois que ele escuta isso, ele pega um travesseiro ou uma almofada que estava ali no sofá e coloca, né, em cima da cabeça dela, pressiona ali até ela parar de se mexer. Mas e a Shaniesha estava grávida realmente ou não? Bom, lembra que ela ligou para a clínica, né? Então ela realmente suspeitava que ela estava ali com um filho. Mas os exames que foram feitos nela depois dela perder a vida confirmaram que não tinha bebê nenhum. A Shaniesha nunca esteve grávida. Agora, lembrando que esse monstro aqui, ele tinha 20 anos. A menina tinha 14. E outra coisa, ele mesmo sabendo que teria uma possibilidade de ela estar carregando o filho dele, ele fez isso com ela. Ele só descobriu que ela não estava grávida quando o policial que estava interrogando ele falou que não, ela não tinha, né, bebê nenhum. E ele ainda falou assim,
Pois é, eu achei que ela estava. Ela me falou que ela estava grávida. Olha que monstro. Bom, continuando, o que ele fez então depois disso? Ele colocou ela em sacos de lixo, assim, né? Amarrou ela e tal. Passou ela por uma janela que tinha ali nesse apartamento e foi com ela até o terraço. Agora ninguém sabe exatamente o que ele fez, mas acredita-se que nesse meio tempo ele foi pedir ajuda para o amigo dele, que se chama Luiz Manon, um homem de 23 anos. Os dois então colocam ela em uma mala e descem a escada ali do prédio com essa mala, entram com isso dentro da van do Luiz e vão até a praia. Eles tentam colocar ela no mar, mas ela acaba voltando. E ainda mais cruel foi que o Christian decidiu ali queimar, né? Para de repente tirar ali algum vestígio de DNA dela. Lembrando que ele queimou as partes íntimas e ele não falou nada para a polícia que naquele dia eles dormiram juntos. Então, eu acho que ele mentiu essa parte do interrogatório dele também, né? Acredito que ela foi lá, eles dormiram juntos sim e depois tudo aconteceu. Bom, ele pega então esses sprays de desodorante masculino, um isqueiro, e com isso ali ele vai queimar o rosto dela, as mãos e as partes íntimas também. E depois disso, eles abandonam ela ali na praia e vão para casa, né? Viver a vida deles normalmente, como se nada tivesse acontecido. Bom, o julgamento inicia em novembro de 2014 e apesar do Christian ter confessado para a polícia na hora do julgamento, ele vai negar tudo e vai se declarar inocente. Já o Luiz acabou fazendo um acordo ali com a polícia antes mesmo do julgamento e ele então concordou em testemunhar contra o Christian na hora do julgamento para que então a condenação dele fosse menor. E é isso que aconteceu, tá? Porque a sentença vai sair em janeiro de 2015. O Luiz vai ser condenado a 3 meses de prisão somente por ter ajudado ali a se livrar dos restos dela. E já o Christian vai ser condenado a um mínimo de 29 anos de cadeia, que pode chegar até a prisão perpétua. O caso do Christian vai ser revisado em 2039 e a gente espera que lá então o juiz decida finalmente dar a prisão perpétua para ele, porque é isso que ele merece, né? Esse cara, na minha opinião, ele é sim um psicopata e ele não deve ter o direito de estar à solta aí para viver no meio da sociedade, não, porque o cara é realmente muito, mas muito perturbado. E para trazer esse roteiro para vocês hoje, vocês sabem que eu faço uma pesquisa gigantesca na internet e é bem por isso que eu consigo gravar somente um vídeo por semana, porque eu me dedico mesmo a estudar o caso. E fora isso, eu também sempre tento procurar documentários, né, que fizeram, e esse caso também nós temos um documentário que é esse aqui. Essa aqui é uma série que eu assisti na Disney Plus. Aliás, essa série aqui da Disney Plus, eu já fiz um outro caso da série também, tá? Que é o vídeo da Candice, que foi o diário de uma adolescente que desvendou todo o caso. Eu vou deixar aqui passando no card para vocês que esse vídeo também tá muito, mas muito interessante. Fora esse documentário, eu sei da existência de outros documentários que eu não consegui assistir porque eu não consegui encontrar na internet de jeito nenhum, nem para comprar aqui na Turquia, tá? Porque tem alguns títulos, alguns documentários que infelizmente a gente só consegue comprar em outros países. Então eu vou indicar aqui para vocês assistirem, tá? E se vocês assistirem, depois me contem aqui o que vocês acharam nos comentários. Tem essa série aqui que é da Discovery ID, é a temporada número 2, episódio 4. O nome do episódio é esse aqui. Fora isso, também tem um terceiro documentário que foi feito desse caso que eu também, infelizmente, não consegui encontrar muitas informações, mas é esse aqui. Se eu não me engano, é um documentário feito pela TV One TV. Então, voltando aqui na história, só para finalizar para vocês, o Christian conheceu a Shanisha pelo Facebook. Eles não conversaram muito tempo online não, tá? Foi uma conversa ali que demorou menos de um mês e eles já estavam se encontrando pessoalmente. A Shanisha não sabia o quão perigoso ele podia ser, mas nós, hoje em dia, né, estamos muito mais em alerta. Esses vídeos aqui também, eles servem de um alerta, né, para a gente saber que o perigo está lá fora e nós sabemos o quão perigoso é se encontrar com pessoas que nós conhecemos online.
Não faça isso, principalmente se você estiver sozinho, tá? Tem pessoas que vão se encontrar em lugares públicos, mas mesmo assim você tem que se certificar, né, do histórico dessa pessoa. Eu já falei aqui para vocês também que tem como olhar ali antecedentes criminais e outras coisas para você descobrir quem a pessoa realmente é. Outra coisa que eu já vou falar aqui, porque vocês sabem que eu moro aqui na Turquia, eu já falei para várias pessoas que sempre me perguntam aqui, principalmente as pessoas que entram em contato comigo no Instagram, me perguntando, né? Ai, conheci um turco, o que você acha? Eu falo, gente, eu acho perigoso. Eu acho muito perigoso relacionamento com a pessoa que você conheceu ali atrás do computador. Então, se você está realmente querendo conhecer essa pessoa, não venha para a Turquia. Faça com que esse homem vá para o Brasil te visitar. E outra coisa também, se ele for te visitar no Brasil, não receba essa pessoa na sua casa, tá? Gente, não faça isso. Esse cara vai ficar num hotel, vocês vão se conhecer, vai vir uma vez, vai vir 2 vezes, 3 vezes, você vai se certificar de todos os documentos e tudo certinho. Muito, mas muito cuidado com esses relacionamentos online, principalmente com gringos, tá? E eu não tô falando somente de turcos, não. De qualquer outra nacionalidade, a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes na internet hoje em dia, tá? Então tenham muito cuidado, se protejam sempre e não se coloque em risco, de jeito nenhum, tá bom? Antes de sair do vídeo, por favor, curte o vídeo pra mim, comenta qualquer coisa aqui pra me ajudar no engajamento, compartilha esse vídeo para chamar mais e mais pessoas aqui pro canal e se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês e todos os outros dias da semana eu também tô trazendo um shorts para vocês, tá? Então dá uma olhada lá nessa aba de shorts aqui, que eu tenho um projeto muito bonito que se chama 1 Minuto Uma Vida, onde eu estou compartilhando a foto das pessoas desaparecidas do Brasil. Entra nessa campanha comigo e também vamos ajudar juntos essas famílias a encontrar os seus entes queridos. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.